Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula de História, ok? Dando sequência aí com esse projeto desenvolvido no Colégio Equipe. Aqui eu estou no 8º ano A, ok? A minha pequena fábrica de doce de leite, igual tem no 9º A também, né? Meus docinhos aí. Muito bem, meus docinhos, atenção! Pessoal, a gente vai estar falando sobre a independência da América Espanhola, ok? A gente vai iniciar o capítulo, né, dando a ênfase na independência do Haiti, a independência do México, a independência dos países da América Latina e a independência dos países da América Andina. Para depois a gente estar falando da independência do Brasil. No dia de hoje, na aula de hoje, caso haja tempo, ok? Vou comentar sobre a independência do Haiti e a independência do México. A independência do Haiti foi uma revolução feita pelos escravos, fica fácil de entender. E a Revolução Mexicana foi uma revolução iniciada pelos padres, pelo clero, ok? Que eu vou explicar mais aí adiante, posteriormente, caso haja tempo de hoje. Se não der, a gente deixa para a próxima aula. Legal? Muito bem. Antes de a gente entrar em detalhe nos estudos de independências do Haiti, do México, né, de Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, desse país, é necessário entender o contexto histórico do período de colonização da América Espanhola. Como que foi o processo de colonização da América Espanhola? Foi semelhante ao brasileiro? Foi semelhante ao brasileiro. Na América Espanhola, assim como na portuguesa, houve a instalação das colônias de exploração, coisa que nós já vimos anteriormente comparando o processo de colonização dos Estados Unidos com o processo de colonização da América Latina. Ok? Né? Dentro do processo da colonização de exploração, essas colônias estavam submetidas ao Pacto Colonial. Que não é um acordo, foi um pacto imposto aos países americanos, aos países latinos, em que as colônias deveriam, né, passar para a metrópole todas as suas riquezas naturais, riquezas minerais, matéria-prima, e em troca, ok, compraria das suas metrópoles os produtos manufaturados. E as relações comerciais das colônias com outros países não podiam ser feitas sem o intermédio dos países metropolitanos. O Brasil não poderia ter acordo com a Inglaterra, com a relação comercial com a Inglaterra, sem o intermédio de Portugal. Assim como também a Argentina, Paraguai e o México não poderiam ter uma relação com a França sem o intermédio da Espanha, por exemplo. Certo? Recorde já ter explicado essa questão do Pacto Colonial, quando a gente discutiu aquela questão, até o preço metropolitano e o preço de mercado. Passei nesse cantinho aqui, no cantinho do Toussaint Louverture. Ok? Né? Que lutou pela independência do Haiti. Espero que tenha ficado claro para vocês nesse contexto aqui. No Brasil nós tivemos o emprego da mão de obra escrava, nas lavouras do açúcar, nas minas de ouro, ok? E até mesmo nas lavouras de café. Na América Espanhola, houve a exploração da mão de obra escrava africana, indígena e mestiça, certo? E vamos ter uma sociedade organizada de tal forma. Nós começamos aqui pelos chapetones. Os chapetones, chapetones, eram os espanhóis que ocupavam cargos importantes dentro das colônias espanholas, ok? Ocupavam cargos políticos, jurídicos importantes, eram indicados pela coroa, era como se fossem representantes da coroa. Os crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Então, os chapetones e os crioulos faziam parte da elite da América Espanhola. Isso no México, deixa eu dar só uma pausa aqui. Há um retorno, senhores e senhoritas, senhor Iago, senhorita Leandra. Botamos aqui, eu vou cortar essa parte aqui, que eu vou ter que editar, né? Beleza? Houve problemas de voz, ok? Para acontecer esse problema, deixarei uma garrafinha de água muito próxima. Então, já tem, irmão. Graças. Então, senhores, a gente volta a discutir a questão da sociedade da América Espanhola. Nós temos aqui os chapetones e os crioulos que faziam parte da elite, ok? Da classe, da camada rica da América Espanhola, certo? Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América, que eram a elite latifundiária, mas que não tinha, né, os grandes privilégios dos chapetones. Os crioulos ainda produziam bastante, tinham acesso à mão de obra escrava indígena, e algumas africanas, ok? E pagavam muitos tributos, muitos impostos à coroa espanhola. O que acontece é que os colonos da América Espanhola, né, começaram a não mais aceitar essa proposta do Pacto Colonial, estava saindo muito caro para eles. Então, assim como aconteceu no Brasil,
com a Inconfidência Mineira, ok? Com a Conjuração Baiana, né? Com os movimentos aí separados, os primeiros movimentos separatistas que aconteceram no Brasil, na América Espanhola também houve uma movimentação. Né? Os processos de independência iniciam na América Espanhola e o Brasil segue também, mais adiante com a independência. A gente vai observar ainda, né, que esses movimentos de independência na América Espanhola foram influenciados pelas ideias iluministas, okay, que propunham liberalismo político, liberalismo econômico, liberalismo ético, liberalismo de expressão, propunham romper com o Estado absolutista, com o antigo regime, okay, propunham a organização da política de um país como uma república, como aconteceu nos Estados Unidos. Né? A gente tem lá o Rousseau não, o Montesquieu, desculpa, a gente tem o Montesquieu. O Montesquieu é o cara que vai propor aí a organização política de um Estado dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então essas ideias influenciaram a independência da América Espanhola. E essas ideias foram implantadas na Revolução Americana nos Estados Unidos, em 1776. E as ideias da Revolução Francesa também, que foi um movimento de caráter burguês, e que ainda assim, né, você tem a presença dos jacobinos, que representavam a classe operária, trabalhadores, comerciantes, na Revolução Francesa. Tudo bem? Espero que nessa primeira parte aqui tenha ficado claro para vocês. O contexto do processo de independência da América Espanhola vai obedecer aqui o período napoleônico. Certo? Quanto Napoleão Bonaparte, pessoal, isso tem que ficar muito claro para vocês. Olhos nos olhos, veja bem. Napoleão Bonaparte, né? Quando você tem o início do Império Napoleônico, do período napoleônico, a gente tem duas coisas, tem a questão do bloqueio continental e tem o fato de Napoleão Bonaparte invadir a Espanha, a região da Alemanha, a região da Itália, tá certo? E quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, Fernando VII, filho de Carlos X, ok? Né? Carlos V, Carlos X, eles vão ser exilados, ok? Né? Eles não vão mais ocupar o trono espanhol. Quem vai ocupar o trono da Espanha vai ser José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Entendeu o que acontece? O trono espanhol foi trocado. Né? Fernando VII foi substituído por José Bonaparte, que era um francês. Então, um francês estava ocupando o trono espanhol. E aí os colonos viram nisso aí uma brecha para lutar pela sua independência. Certo? A primeira independência que a gente analisa aqui vai ser a independência do Haiti. A todo instante eu falei, olha, América Espanhola, América Espanhola. Aí a Mariana perguntou, poxa, mas o Haiti foi uma colônia francesa? Perfeitamente. E antes já havia conversado com a Bianca. Ok? Não fala mais comigo. Né? Então, nós temos o seguinte aqui. A região do Caribe, região da América Central, quando você tem Jamaica, Cuba, República Dominicana, Haiti, Bahamas, ok? Quando você tem essa região do Caribe, né, você tem a invasão espanhola, uma área que foi invadida pelos holandeses, pelos franceses e pelos ingleses. Então é o seguinte, o Haiti está localizado ali ao lado da República Dominicana. Né? Você tem Jamaica, Cuba, Haiti e República Dominicana. O Haiti e a República Dominicana estariam localizados na ilha de São Domingos. O que tem na ilha de São Domingos? Foi o primeiro local ocupado pelos espanhóis em 1492, que depois os espanhóis ocuparam o México, dos aztecas. Ok? E nesse ponto aí, pessoal, o que acontece? Houve uma certa invasão francesa, e os franceses ficaram com o Haiti, e os espanhóis ficaram com São Domingos, que hoje é a República Dominicana. Tá certo? E aí, os haitianos, dentro desse contexto aqui, né, em relação à Revolução Francesa, ao período jacobino, eles observaram que, como havia dito lá atrás, né, em outra situação, numa situação um pouco diferente, que havia uma possibilidade de eles conquistarem sua independência. A Revolução Francesa, vocês vão lembrar, né, da questão da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, pessoal, nós temos, né, iniciamos na sociedade da França, você tem o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Lembrou? O terceiro estado tinha burgueses, operários, camponeses. Segundo estado, nobreza, primeiro estado, clero. E aí você tem a Revolução Francesa e os períodos. Período jacobino, né? Depois o período girondino, depois você tem o diretório e o período napoleônico. No período jacobino da Revolução Francesa, que foi a era do terror, a era que a guilhotina trabalhou demais,
né, a gente tem a presença dos operários, o grupo dos operários, a classe operária que assumiu o poder. E nesse momento, os jacobinos vão criar a Convenção Jacobina. Durante a Revolução Francesa, agora se vocês começarem, vai nos concentrar, vai trabalhar. Entendeu, seu Gabriel? Companhia. A gente tirar proveito disso. O que acontece? Durante o período jacobino, na Convenção Jacobina, foi decretado que a escravidão deveria ser abolida nas colônias francesas. Ok? A Convenção Jacobina propôs a abolição da escravidão nas colônias francesas. E aí os haitianos aproveitaram da situação dessa brecha aí e fizeram uma rebelião, propondo a sua independência. Ok? Contaram com o apoio da classe média mestiça. E aí você vai ter o primeiro movimento da rebelião haitiana, que foi uma guerra escravocrata, a rebelião feita pelos escravos, pelos negros, ok? Liderada pelo Toussaint Louverture. Imediatamente, Napoleão Bonaparte preparou suas tropas, chegou até o Haiti e conteve essa rebelião de Toussaint Louverture, em 1801. Porém, em 1804, a gente tem o Jacques Dessalines, que vai, de certa forma, né, o comandante Jacques Dessalines, que vai organizar uma nova rebelião e que vai decretar a independência do Haiti diante da França. E aí, dentro dessa rebelião, dentro dessa independência, os haitianos expulsaram todos os brancos e mestiços que apoiaram a metrópole francesa ao longo da Guerra da Independência. Ok? Então a gente vai observar que a independência do Haiti foi uma independência feita com derramamento de sangue. Ok? Beleza? Tudo bem? A gente dá uma pausa aí nessa primeira parte. Vamos ver se a gente tem um tempo de trabalhar com a independência mexicana.